Desde a chegada dos portugueses no Brasil, o ouro alimentava sonhos. Mas foi somente no final do século XVII que bandeirantes paulistas descobriram o ouro nos sertões de Minas Gerais. Alvo de cobiça da coroa portuguesa, o ouro mudou o aspecto da região. A conquista territorial se deu através da abertura de caminhos e do povoamento acelerado, dando origem a arraiais e vilas. O sonho de riqueza atraiu aventureiros de vários pontos da colônia e principalmente de Portugal. O valioso metal foi descoberto inicialmente nos arredores de Sabará, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei e Pitangui. Surgiam, assim, os primeiros povoados de Minas Gerais. A riqueza das minas despertou ambições e provocou disputas, colocando de um lado povoadores e do outro o Estado português. Entre os anos de 1708 e 1709, um conflito de interesses de natureza econômica entre paulistas, descobridores das minas, e forasteiros provocou a Guerra dos Emboabas. Esse conflito obrigou os paulistas, derrotados, a se deslocarem para Goiás e Mato Grosso, onde fizeram novas descobertas. Portugal rapidamente estabeleceu uma política baseada na arrecadação de impostos e no combate à sonegação e ao contrabando. Essas medidas provocaram rebeliões. Uma delas ocorreu em Vila Rica, no ano de 1720. Foi a revolta de Felipe dos Santos contra a criação das casas de fundição. Os rebeldes foram derrotados. Nessas casas, o ouro era transformado em barras e a coroa retirava para si o quinto, que era um imposto de 20% sobre o ouro fundido. Nesse mesmo ano de 1720, foi criada a Capitania de Minas Gerais. No início da mineração, o ouro de aluvião era encontrado em leitos de rios e córregos. Com a escassez desse tipo de ouro, os mineradores passaram a explorar lavras, retirando o ouro encontrado nas encostas de morros e barrancos. O século XVIII ficou marcado em Minas Gerais como o século do ouro e do esplendor da arte barroca. No entanto, nem tudo reluzia. Estes foram tempos também em que índios foram dizimados. Durante esse século, houve um rápido aumento populacional e a ampliação do trabalho escravo em função da economia mineradora. Foi nesse contexto que, em 1789, ocorreu a Inconfidência Mineira. A partir da segunda metade do século, o contrabando, a sonegação, a falta de investimentos em tecnologia e outros motivos contribuíram para diminuir a produção de ouro. Começava o declínio da mineração. Na capitania das Minas Gerais, os tempos são de mudanças. A busca por novas terras para cultivo e pecuária representou uma das mudanças mais significativas. A população se espalhou e uma nova fase de povoamento foi iniciada. No século XVIII, o território onde fica hoje o município de Florestal localizava-se dentro de uma área denominada Mata do Cego. Essa região se estendia de Mateus Leme à Vila do Pitangui. Quando essas terras começaram a ser ocupadas, não existiam os cartórios de registros. Só mais tarde, as propriedades rurais passaram a ser registradas pelos vigários das paróquias. Em uma versão sobre a história de Florestal, conta-se que a povoação teria sido fundada pelo guarda-mor Salles.
Nos registros paroquiais das terras da matriz de Mateus Leme, há referências a vários povoadores. Em um desses documentos encontra-se assentado o nome de Francisco Sales de Almeida, conhecido como Guarda-Mor Sales. Nesses documentos encontram-se nomes de fazendas como Natividade, Gameleira, Cachoeira de Almas, Facão, dentre outras, mas não consta dos registros povoado com o nome de Guarda-Mor Sales. Outros pioneiros tiveram comprovada importância política na região. É o caso do coronel Domingos Justino Ribeiro, que ocupou o cargo de agente executivo e presidente da Câmara do município de Pará de Minas entre os anos de 1866 e 1869, cargo hoje equivalente ao de prefeito. O coronel Domingos Justino foi proprietário da Fazenda Cachoeira em Florestal, onde nasceu seu filho, Benedito Valadares, que mais tarde se tornaria governador do estado durante a Era Vargas. Florestal era subordinada ao distrito de Mateus Leme. Em 30 de agosto de 1911, o povoado foi elevado à condição de distrito, vinculado a Pará de Minas. Permaneceu assim até 1963, quando, definitivamente, adquiriu o estatuto de cidade. Benedito Valadares Ribeiro é um dos filhos ilustres de Pará de Minas. Ele nasceu na Fazenda da Cachoeira, então pertencente a Florestal, e Florestal pertencia a Pará de Minas. E lá ele nasceu em 4 de dezembro de 1892. Candidatou-se à vereança e ganhou. Foi vitorioso por 2 vezes, representando o município de Florestal. Em 1930, com a Revolução, ele foi o chefe da Aliança Liberal no município e como líder da Revolução aqui, ele destituiu o prefeito, o tenente Júlio Melo Franco. Após isso, o presidente do estado, Olegário Maciel, o confirma no cargo à frente do município, e assim ele fica até 1932, quando estoura a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Lá nessa revolução, ele luta à frente e retorna para de Minas. Logo a seguir, em 33, ele se candidata a deputado, ganha a eleição, vai para a capital do país, Rio de Janeiro. Nesse intervalo, quando falece o presidente do estado de Minas Gerais, Olegário Maciel, o presidente Getúlio Vargas sai inteligentemente pela tangente, porque nomeia alguém que desvinculado das 2 facções políticas fortes, então existentes, representado pelo Gustavo Capanema e por Virgílio Melo Franco. Então nomeia para a interventoria em Minas Gerais uma pessoa completamente desconhecida, mas que lhe era fiel. Das preocupações de Benedito aqui para a nossa região, que nós vamos priorizar, foi os caminhos, a abertura de caminhos. E abertura de caminhos significa escoamento de produção. Nós temos documentação
de abertura da estrada de Pará de Minas a São Gonçalo do Pará, de Pará de Minas a Igaratinga, isso tudo preparando a estrada que ligaria a capital mineira ao Triângulo. O profissionalismo para o homem do campo, ele também se preocupou com isso. Florestal mesmo recebe uma fazenda escola, uma fazenda modelo, com todo o potencial para desenvolver as funções do homem do campo, só que de uma forma técnica, profissional. A construção, do princípio da construção da escola. Porque o caso que o negócio que na escola tinha era a fazenda. Ele comprou fazenda, lugarejo assim, de sitiante, coisa e tal, aquelas casinhas assim, muito de roça, né? E a escola foi aproveitando aquelas casinhas para fazer alguma coisa, para ter onde guardar uma ferramenta, guardar um material e tudo mais, para até começar a construção da escola da alvenaria, né? E agora, quando a escola foi elaborada, ela já tinha alguma coisa, isso já existe. Quando a sede, por exemplo, já existia. Tá? Aquele estábulo lá embaixo já existia. Aquele prédio ali da escola já existia. Olha, aqui veio gente de todo lado. Da Bahia, veio lá desse lugar de Fabriciano, veio de Valadares, e veio gente aqui de Matioreme, veio gente de Itaúna, veio gente... Pode observar, grande parte das pessoas que vem aqui por aqui é gente aqui do Paulo de Barro, tá? Muita gente. A escola dava, nessa ocasião, ela dava o lugar para a pessoa fazer o rancho para trabalhar dentro dela. Aqui nessa região aqui, já trabalhava na escola mais ou menos umas 600 pessoas assim, nas turmas. Dá serviço demais, sabe como é que é, né? Para limpar um lugar, igual a área que nós limpamos aqui, para dar uma demonstração para receber as autoridades que nós recebemos, nós temos que fazer muita coisa. Desmanchar aquelas casas mais velhas, fazer limpeza e consertar, limpar a cara mais ou menos. Até que chegasse o dia da liberação da escola. Os que eu conheci aí já tinha igreja. E criava porco aí dentro. Dentro do povoado. Tinha uma porteira lá na saída, fechava no ribeirão embaixo. A casinha melhor que tinha aqui, dá uma ideia, era tipo daquela borracharia. O tipo das casas aqui era aquele tipo. Sei. As casinhas menores eram aquele tipo. A praça ali tinha umas casas do lado de cima, era um barrão, tinha umas casas velhas em cima do barrão, lugar que tem aquela casa que o Nil deixou, aquele açougue, onde que tudo ali era um barranco ali. Tinha poucas casas, tinha essa rua aqui que chamava Juvelino Faria aqui, tinha umas poucas casinhas aqui para aqui afora. Aqui nessa praça aqui tinha uma olaria grande.
A verdade é o seguinte, ali da rua de São Vicente para cima, tinha pouquinhas casas. Começaram a melhorar a cidade aqui, ó. Vinham as máquinas da escola, porque não tinha máquina naquela época para fazer nada, né? A escola começou a aparecer com as máquinas aí, melhorou a praça, andou fazendo umas ruas aí, etc. Fez campo de futebol, foi melhorando as coisas. Fez aqui a praça da igreja, que ali não tinha, era um murundu de chão, acertou aquele terreno todinho ali, ficou até bonito aqui a praça, né? Acertou aquilo tudo ali. Mas, deixa eu ver mais o que, gente. Ali para baixo da igreja tinha uma, duas, três casas desse lado direito, descendo. Tinha uma na esquina em cima, tinha outra cá embaixo, na esquina cá de baixo. O negócio foi expandindo, foi trazendo mais empresa aqui para construir, né? Foi trazendo mais empreiteira para fazer esses esplanados que tem ali onde é que é a farmácia hoje, que ali foi esplanado de fora a fora. Uma estradinha ali, cortava para ali a volta, feito tudo à mão, né? Ia para o Pará de Minas. Quem tinha carro, ia de carro. Quem não tinha, ia a cavalo. Quem não deu outros, pegar carona, era assim. Depois botaram umas jardineiras aí, trazia gente do Pará, passava em Florestal, levava para Belo Horizonte. Mas só pegava a gente se ela tivesse lugar, não tivesse, só vinha lotada de lá. Aí ninguém ia. Era assim. O resto era muito ruim. Só vendia a maior parte cereais, né? Comércio ruim. Depois, com a chegada da escola, aí melhorou muito. Melhorou, apareceu muita gente, né? Veio chegando mais gente, apareceu muita gente, foi melhorando. A cidade foi fazendo mais casas. Eu vim para aqui porque eu estava na escola de menores em Rio Branco, Visconde Rio Branco, e o governo do estado fechou a escola de menores. E eles abriram aqui 30 vagas para esses alunos dessa escola de menores de Rio Branco. Os outros colegas meus foram para o João Pinheiro, em Belo Horizonte. E eu vim para aqui com um grupo de mais 29, eu mais 29, viemos para aqui em 43. Bom, a gente veio para aqui era uma escola, era uma escola de menores. Antes era uma escola de capataz de fazenda. E quando nós viemos para aqui, ela passou a ser uma escola de menores. E a gente veio para cá para estudar e trabalhar e ser alguém na vida futuramente, né? Agora, na escola de menores, a gente tinha a parte de aula teórica e a parte de aula prática. O trabalho prático, nós tínhamos uma fazendinha lá embaixo, chamada fazendinha, e lá nós executávamos todo tipo de trabalho possível na agricultura. Roçava pasto, esgotava ribeirão, capinava, plantava, colhia, mexia com o animal. E nós tínhamos inclusive lá uma coisa interessante, que era um serpentário. Nós estudávamos os ofídios, aprendia a pegar cobra, conhecer venenosa, não venenosa. Inclusive, eu sei até hoje. Eu vejo uma cobra, eu sei se ela é ou não venenosa. Aprendi naquela época, quando eu era menino aqui, né? Então, era uma escola muito boa para nós. Aos domingos, nós tínhamos aí a hasteamento da bandeira nacional, cantava o hino nacional. Tinha que cantar o hino nacional. Todo mundo sabia cantar o hino nacional. O que é uma vergonha que muita gente não sabe hoje, né? Cantar hino nacional. E quando canta, canta mal. Nós cantávamos bem, porque o diretor exigia que se cantasse bem o hino nacional. Então, ele fazia um meio discurso do que nós fizemos durante a semana. Então aquilo, de alguma maneira, entusiasmava a gente. Sérgio sabia, entusiasmava a gente que era mais novo, né? E era uma escola espetacular. Nós tínhamos todo tipo de esporte aqui: futebol, basquete, vôlei, atletismo, aula de natação, aula de equitação com cabo de cavalaria. Isso aqui, a maioria do pessoal que ensinava para a gente aqui era militar. Então tinha muita ordem mesmo.
sabe? O diretor não era militar, mas ele era mais militar que os militares. Pode ser. Como é que faz aqui? Tempo de escola menor, na quase, a gente produzia muita coisa aqui dentro, sabe? E produzia arroz, produzia feijão, milho, mandioca, essas coisas, hortaliça, mas sempre houve uma certa deficiência, alguma coisa tinha que vir de fora, sabe? E apesar ser uma fazenda que tinha empregado, trabalhava também, produzia as coisas também, não é só aluno produzia não, nós realmente produzíamos, mas tinha empregado também aqui, né, para isso. São duas coisas que eu sinto muita falta, dar aula na escola aqui e ser treinador do Fluminense, são duas coisas, mas nenhuma das duas eu tenho condição mais para fazer, porque a condição física é necessária. Fluminense eu fiquei como treinador até 91, eu fiquei treinador lá uns 20 e tantos anos, quase 30 anos como treinador lá, sabe? Porque não é porque era bom não, porque não tinha outro, ninguém queria, então eu ficava, né? Olha, 61, quando eu comecei na SEDAF, era do Estado, muito sem recurso, pequena, só havia o antigo curso médio, técnico agrícola. Eles entravam com 18 anos, era a única exigência, 18 anos e se aprovaram no exame de seleção. Era um exame de seleção com nível de primeira a quarta série do primário. Mas eram excelentes técnicos, porque a parte técnica era excelente. E já saíam mais maduros. Depois, quando houve aquela reforma de transformar o segundo grau em curso também profissionalizante, eles vinham com 14 anos. Eu cheguei a encontrar aluno de 14 anos brincando com a enceradeira no hall lá em cima, brincando como criança. Então, saíam muito imaturos, né? Com 14 anos, eles nem sabiam muito bem o que queriam também, né? Então, a qualidade caiu um pouco, né? Em função dessa faixa etária. Era EMAF, nem era SEDAF, a Escola Média de Agricultura e de Florestal. Depois passou a SEDAF, Central de Ensino Agropecuário, né? E o diretor, na ocasião, me explicou assim, que haveria mais facilidade de verbas para projetos, porque era uma central de ensino agropecuário, e uma escola média não tinha essa chance, né? E a cidade só oferecia o curso primário, o antigo grupo escolar Serafim Ribeiro de Resende, primeira a quarta série. Agora, aqui, enquanto não começou o ginásio, não havia chance nenhuma da juventude estudar, a juventude daqui. Pouquíssimos, podia contar nos dedos da mão os que estudavam em Pará de Minas. Então, quando foi lançada essa semente do ginásio, a comunidade abraçou isso com maior entusiasmo. E todo mundo foi estudar, e os alunos amavam a escola, sabe? Basta te dizer que cada aluno deu a sua própria cadeira, porque não tinha como mobiliar. Não tinha verba, não tinha como. Então, nunca apareceu um rabisco numa parede, nunca um vidro quebrado. Olha, inicialmente, Florestal pertenceu ao Pará de Minas, então sempre teve muita ligação com o Pará de Minas. E Belo Horizonte também, para necessidades maiores, inclusive passavam uma quantidade enorme de ônibus por aqui. Ônibus que vinham de Pequi, Pitangui, Pará, passavam dentro da cidade, na rua principal, e nunca houve um acidente. Graças a Deus. Cidade muito pequena, é aquele miolo que hoje você vê, o centro, né? Todo prédio novo, toda casa maior, já não é daquele tempo. Né? Pessoal muito amigo, como uma grande família, todo mundo se conhecia. E ainda assim, com essa dificuldade, por incrível que pareça, houve cinema em Florestal, havia movimentos teatrais com a própria comunidade, chegaram a levar peça teatral em Pará de Minas, em outras cidades vizinhas. Então, havia, assim, alguma coisa, né? As festas religiosas.
O primeiro carnaval foi no ginásio. Nesse tempo eu era até a diretora. Um carnaval família, lá dentro, extremamente família, mas foi o início. Não, era pequeníssimo, pequeno. E uma farmácia, uma loja de armarinho, como se dizia, outra tipo armazém. Benedito Valadares, além de levar essa escola, o doutor Florestal tinha uma usina de energia elétrica, e não somente para Florestal, mas para atender toda a região. A região já passava por dificuldades de abastecimento da energia. Então, Benedito dota Florestal de uma usina, e essa usina complementava a energia de Pará de Minas, que já existia as indústrias têxteis, e ia para todos os outros distritos do município. Olha, quando meu pai mudou para esse Florestal aqui, deve ser para 1923, 25 por aí, era tudo mata virgem. Foi mais ou menos lá 23, 25, eu sou de 22. Quando o meu pai mudou para esse Florestal, que era tudo mata virgem, eu era muito pequenininho, então ali, né? Bom, na juventude, aí quando eu comecei, já comecei que meu pai foi criado num sistema muito diferente de hoje, né? Era dentro de casa e trabalhando, e a gente tinha que obedecer os pais igual se fosse um reino, sabe? Era desse jeito. Vocês veem muito bem que eu estava com 18 anos, tinha que estar dentro de casa 8 horas da noite. Meu pai não deixava ficar na rua, não. O Florestal era mais ou menos... O Florestal era muito pequeno naquele tempo. Quer dizer, hoje, em comparação daquele tempo, é uma capital. Eu não conhecia nada de eletricidade. A minha profissão era sapataria, costume e selaria. Aqui tinha uma escada, não tinha isso aqui não. No lugar dessa terra aqui, tinha uma escada aqui de 3 degraus. A gente entrava... É mais ou menos aqui assim, porque levou para lá um pouquinho. Mas aqui não tinha mais nada, não. Tinha só mata ali, no canal. Entendeu? E aqui atrás, vem aqui vocês. Olha aí primeiro. Vamos entrar aqui. O primeiro. Vamos aqui, né? 20 e tantos anos que eu não venho aqui. Olha, é isso mesmo. Aqui é assim, ó. Trabalhava os 2 geradores, né? Então, de 8 a 8 horas, a gente chegava, a usina estava funcionando, só trocava os operadores, mas aí continuava o mesmo trabalho que o outro. Quando eu que não conhecia nada de eletricidade, eu já tinha aprendido a trabalhar mais ou menos, né? Porque os antigos falavam, necessidade faz sapo pular. Passaram muitos anos. Depois da escola, da fazenda do estado, foi para o Florestal. Depois levaram força para Boa Vista. Foi também. Depois levou para Gamileira. Depois de Gamileira levou para Tavares. Força de Tavares, a maravilha. E antes de eu vir para aqui também, gente, essa usina tocava a fábrica de tecido de Pará de Minas. Estava esquecendo. No começo aqui, ela tocava a fábrica de tecido de Pará de Minas. Não sei se hoje é santanense, eu não sei se naquele tempo era, porque não era do meu tempo, né? Mas antes de eu vir, mandava força para a fábrica de tecido de Pará de Minas. Depois que ela não pôde mais continuar lá, que foi aumentando muita carga, né? Aí, não sei se a CEMIG, então, tirou a fábrica daqui, já maneirou bem a carga aqui. E levaram então para Maravilha. Então, depois tem essa linha também rural que levar para os fazendeiros aqui para baixo aqui. Olha, depois dessa reforma toda aqui, quando vocês estão falando, vocês vão ver a quantidade de gente que vem aqui para conhecer aqui, ser um lugar de turismo. Vai ser uma coisa maravilhosa, muito bonita aqui, uma coisa histórica do Florestal, um patrimônio histórico, isso aqui.
Olha, a Florestal melhorou muito, né? Cresceu demais. Até cresceu demais mesmo, viu? Cresceu muito. Esse negócio passou a Grande BH, né? Cidade Grande BH, melhorou demais isso aqui. O povo de Belo Horizonte está vindo para cá. Está vindo gente demais, muito, tá? Até porque, que eu vou te contar uma coisa, o que era bom já não é mais bom como era. Já está tendo muita gente estranha, muita coisa, estranha. Já não é mais aquela cidade tranquila, que você fala, morar em Florestal, que não tem perigo nenhum, tá? Aí já acabou isso. Hoje já não é mais esse trânsito de carro, de hora em hora aí, ó, pessoal bebendo, eu me livro. Florestal, há 100 anos, tornou-se distrito e, em 1963, cidade. Inaugurada em 1939 como Fazenda Escola para a Formação de Capatazes, em 1943 tornou-se uma escola de menores. 5 anos mais tarde, foi transformada em Escola Média de Agricultura de Florestal, EMAF. Em 1955, foi incorporada pela Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, atual UFV. No ano de 1981, foi transformada em Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal, CEDAF. E, mais recentemente, em 2006, tornou-se um campus universitário com o nome de UFV, Campus de Florestal. Quanto à usina hidrelétrica, foi construída para abastecer a Fazenda Escola. Terminou abastecendo Florestal e depois parte da região. Na década de 1980, a usina foi desativada. Atualmente é um bem cultural tombado pelo município e reconhecido pelo Estado como Patrimônio Cultural Mineiro. Como é da dinâmica da vida, a cidade se adapta, cresce, se transforma, mas preserva histórias e memórias. Quanto às casinhas,
ruas, praças, escolas, descritas por Fued, Paulo, Manuel, Dora e Raimundo, o mundo mudou. Mas muito permanece na memória, é certo.